do curso EAD da Monfort. Meu nome é Claire, eu sou atualmente vice-presidente da Monfort. Estou na Monfort há mais de 30 anos, bem mais de 30 anos. Conheci o professor Orlando, fui aluna dele durante muito tempo, desde 72 até a morte dele. Conheci muito da religião católica com ele, graças a Deus, aproximando-me da igreja, eu me converti e venho praticando todos esses anos a religião católica. E preparei aqui para vocês uma aula sobre Nossa Senhora de Fátima, sobre a mensagem dela a toda a humanidade. E antes de começar, eu gostaria então que rezássemos 2 Ave-Marias em honra da Mãe de Deus, de seu Imaculado Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Bom, vamos falar de Fátima, do que ocorreu nessa cidade de Portugal no ano de 1917. Vamos localizar um pouco historicamente e politicamente o que acontecia em Fátima nessa década. Bom, Portugal, em 1910, já era uma nação republicana. A República Liberal e Laica gerou um conflito imenso entre a sociedade e a Igreja. De tal maneira que essa república, que era maçônica, ela expulsou a Companhia de Jesus e de outras ordens do país. Fechou muitos conventos e seminários, proibiu o ensino religioso nas escolas, de maneira a manter esse conflito contra a Igreja durante muitos anos. Em 1910, em novembro de 1910, foi legalizado o divórcio. E isso foi uma outra violenta pancada contra a Igreja e seu ensinamento, assim, iniciando toda uma destruição da família enquanto instituição católica. Sob o pontificado de Pio X, que, lembrando a vocês, se deu entre 1913 e 1914, foi marcado o pontificado dele por uma rejeição à secularização introduzida pelo governo, que foi um grande momento da apologética na Igreja. Esse Papa, Pio X, São Pio X, ele combateu radicalmente esse espírito anticlerical em seu pontificado, e isso se refletiu muito em Portugal. Em Portugal, nessa época de 1917, a época exata das aparições, ele era muito maçônico, todo político era maçônico, era maçom, e as medidas da maçonaria lá foram bastante violentas contra a Igreja, tanto na expropriação dos bens da Igreja, quanto na expulsão de religiosos, no fechamento de seminários. Muitos bispos foram perseguidos. Para vocês terem uma ideia, a batina era proibida em Portugal. Feriados religiosos se tornaram dia do trabalho e cursos de teologia foram proibidos. A cátedra de direito canônico foi abolida nas universidades portuguesas. A lei de separação da Igreja e Estado, ela foi abolida em 1911 e houve um ministro da Justiça que em Portugal disse que 3 décadas seria possível erradicar a Igreja neste país, em Portugal. Muitos sacerdotes, teólogos, doutores, literatos viam
minando a igreja desde seu interior. Segundo Thomas Walsh, a vida dos camponeses, da onde se originaram os pastorinhos, ela não era tão atingida por essa revolução ideológica, política e maçônica. Os pastores, eles eram extremamente católicos, no sentido de ter uma formação católica, das famílias praticarem a fé católica, e cuidavam do seu pastoreio. Então, Nossa Senhora escolheu um nicho mais conservador para transmitir a sua mensagem. Muito bem. Quanto aos pastorinhos de Fátima, nós poderíamos aplicar os pastorinhos de Fátima ao segundo pensamento de São Paulo. O que é estulto no mundo, Deus escolhe para confundir os sábios. O que é fraco no mundo, Deus escolhe para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus escolhe, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. A realização desta verdade proclamada por São Paulo foi evidente na vida dos 3 pastorinhos de Fátima. 3 crianças simples, como crianças de qualquer lugar do mundo, não tinham virtudes especiais, não tinham genialidade, eram crianças de aldeia portuguesa. Não havia nada de extraordinário em suas vidas que indicasse uma tal predestinação para receber uma mensagem de Nossa Senhora, a Mãe de Deus. Elas tinham a fé católica vivida em família e sustentada pelos sacramentos. Aprenderam a rezar o terço em casa e os 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco, eles ajudavam a casa com o pastoreio das ovelhas e toda vez que saíam para pastorear, sempre paravam para rezar o terço, diariamente. E, portanto, a senhora, mais brilhante que o sol, ela escolheu assim, crianças pequenas, inocentes, crianças que tinham seus defeitos como qualquer outra criança, mas que tinham a fé católica e já praticavam, na tenra idade, a devoção à Nossa Senhora. Lúcia tinha 10 anos quando aconteceram essas visões de Nossa Senhora. Francisco tinha 8 anos e Jacinta tinha 7. Lúcia fez a sua primeira comunhão com 6 anos, então quando ela via esses milagres, ela já recebia Nosso Senhor frequentemente. Interessante que na véspera da sua primeira comunhão, ela perguntou à sua mãe, que sempre a conduziu no caminho da virtude e da doutrina católica, o que ela deveria dizer a Nosso Senhor quando o recebesse. E a mãe de Lúcia disse que ela pedisse a Nosso Senhor que a fizesse uma grande santa. Então, ela tinha já em sua casa um ambiente muito católico. A mãe ensinou muitas coisas de devoção para sua filha, e da mesma forma, na casa dos seus priminhos, Jacinta e Francisco, era comum a prática de devoções, prática do terço em família. Antes mesmo de Nossa Senhora aparecer essas crianças, foram 6 aparições em 1917, no período de maio a outubro, todo dia 13, era prevista a vinda de Nossa Senhora para conversar com as crianças. Antes mesmo dessas aparições, aconteceram aparições do Anjo de Portugal para as crianças, como que preparando-as para receberem a mensagem de Fátima. Na primeira ocasião que elas viram o anjo, que o anjo falou com elas, o anjo tinha na mão direita um cálice sobre o qual estava suspensa uma hóstia, da qual caíam gotas de sangue para dentro do cálice. O anjo deixa o cálice suspenso e inclina-se para a adoração. O anjo lhes ensina, repetindo por 3 vezes, a oração que muitos já devem conhecer. Aquela oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ofereço-vos o preciosíssimo sangue, alma, corpo e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra,
em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que é ofendido. E pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Assim o anjo ensinava as crianças a rezarem. Então o anjo traz aqui uma mensagem universal para as crianças, que conhecem apenas a sua família e as ovelhas. Dessa simplicidade que eram essas crianças, já quando o anjo conversa com elas a primeira vez, já traz uma mensagem ensinando-os a rezar pelo mundo inteiro. A divindade de nosso Senhor Jesus Cristo presente em todos os sacrários da terra. Então, reparação aos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele é ofendido, por todos que o veem em toda a terra. Assim, com essa oração e com a Eucaristia, o anjo as prepara para as aparições de Nossa Senhora. Apesar de serem crianças simples e católicas, tinham seus defeitos, mas já quando o anjo veio conversar com elas, já fazia-as compreender que a sua devoção de cada um, a sua oração devia ser pelo mundo inteiro, para a conversão dos pecadores e em desagravo ao Imaculado Coração de Maria. Bem, essas crianças, esses pastorinhos, eles vão perceber distintamente a presença de Nossa Senhora, quando ela começa a aparecer. Essas visões, essas visitas de Nossa Senhora vão ocorrer na Cova da Iria e também num outro, Cova da Iria pertencia às propriedades da família de Lúcia, e também num outro local, que é chamado Valinhos, muito perto da Cova da Iria. Depois nós vamos ver porque um lugar ou outro em que aparecia. O anjo aparecia em Valinhos. Então, as crianças distintamente elas vão perceber a presença de Nossa Senhora. Lúcia falava, ouvia e via Nossa Senhora. Jacinta ouvia e via, e Francisco apenas via Nossa Senhora. Claro que isso era proporcional à compreensão deles, e mostrando que Nossa Senhora também não considera igualmente todas as pessoas, né? A cada um o que cada um poderia compreender e da forma que cada um poderia compreender, desigualmente, não é? Então, a primeira vez que Nossa Senhora aparece na Cova da Iria, a 13 de maio de 1917, ela aparece e fala com as crianças: não tenhais medo, eu não vos faço mal. E Lúcia, vendo aquela senhora belíssima, todos os três viram aquela senhora belíssima. Segundo a descrição da irmã Lúcia, era uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, aspergindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios de sol mais ardente. Seu semblante era de uma inefável beleza, nem triste nem alegre, mas sério, talvez com uma suave expressão de ligeira censura. Como descrever em pormenores seus traços? De que cor eram os olhos, os cabelos? Lúcia nunca pôde dizer tamanha clareza, tamanha luz que ela via nessa senhora. As mãos trazia juntas em oração, apoiados no peito, e da direita pendia um lindo rosário de contas brilhantes como pérolas, terminando por uma cruzinha de vivíssima luz prateada. Único adereço, um fino colar de ouro-luz pendente sobre o peito, e rematado quase à cintura por uma pequena esfera do mesmo metal. Lúcia diz: de onde é vós mercê? Nossa Senhora diz: eu sou do céu. Que vós me quer? Nossa Senhora: vim para vos pedir que venhais 6 vezes em seguida, e vos direi quem sou e o que quero. E eu voltarei mais uma 7ª vez. O primeiro diálogo traçado entre Lúcia e Nossa Senhora, depois disso, foi: ela perguntou se ela iria para o céu. Sim, vais.
E a Jacinta também, e o Francisco também, mas tem que rezar muitos terços. E a Maria das Neves já está no céu? Sim, está. E a Amélia? Estará no purgatório até o fim do mundo. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. E depois, tendes muito que sofrer, mas a graça de Deus será vosso conforto. Quer dizer, num diálogo simples assim, pequeno, tão transparente, tão compreensível, Nossa Senhora dá uma verdadeira aula de devoção, né? Já nessa primeira aparição, Nossa Senhora transmite a eles a vocação e missão que deveriam cumprir nesta terra, ou seja, confirmando com clareza a doutrina que eles já conheciam. Existe o céu, existe o purgatório, porque a Amélia estará no purgatório até o fim do mundo. Existe a necessidade de oração, porque o Francisco também vai para o céu, mas tem que rezar muitos terços. Nos comentários de Memórias de Lúcia, ela fala que ele era pequeno e ele, para facilitar o terço, ele apenas falava em cada conta Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Então, Nossa Senhora deixa bem claro a necessidade da oração, da oração inteira e completa, né? Para a própria salvação. Quer dizer, num diálogo tão simples, tão pequeno, Nossa Senhora confirmou tudo que se conhece já da fé católica, com muita firmeza, deixou bem claro, perguntou inclusive para as crianças se elas poderiam oferecer-se a Deus para suportar sofrimentos pela conversão dos pecadores. Quer dizer, a missão na terra desses pastorinhos seria rezar e oferecer sacrifícios pela conversão dos pecadores. E depois, mais adiante, ela vai falar também em reparação às ofensas cometidas contra o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração, né? Então fica bem claro que as crianças, apesar de serem assim tão simples, e crianças comuns, sem grande notoriedade, sem diferença das crianças da aldeia, das outras crianças da aldeia. A Lúcia também comenta que Jacinta era vaidosa e quase que insuportável. Porém, após a conversão, após receber a mensagem de Nossa Senhora e se dispor realmente a sofrer e a rezar com muito mais seriedade, ela cresceu rapidamente e muito nas virtudes, até atingir um alto grau de amor a Deus, né? Ela oferecia a Deus todos os dias penitências e oração pela conversão e pelo desagravo do Sagrado Coração. Aqui fica também claro que a solução para a decadência da sociedade seria ou é uma solução da oração e da penitência, né? Então, mesmo Thomas Walsh, que escreve os livros principais, era Uma Senhora Mais Brilhante que o Sol, ou Nossa Senhora de Fátima, ou também as Memórias de Lúcia, vai deixar evidente a profunda transformação da vida dos pastorinhos, logo após esta primeira visão. Eram católicos, porém suas práticas tornaram-se muito mais sérias e intensas, tanto quanto a oração, quanto as penitências e pequenos sacrifícios de tudo aquilo que eles estavam ao alcance deles, né? Oferecendo sempre pela conversão dos pecadores e em desagravo ao Imaculado Coração. Como começariam então essas penitências deles? Penitências voluntárias de pequenas coisas. Eles mesmos ficam se indagando o que poderíamos oferecer, o que não poderíamos oferecer, o que seria possível para eles. Uma ideia, por exemplo, que eles tiveram era de dar a merenda que eles levavam enquanto iam pastorear para os pobres.
Jacinta não comia algumas coisas, não bebia outras coisas, e fazia assim, não comia para a conversão dos pecadores que tinham fome, ou não bebia para a conversão dos pecadores que pecavam muito ao beber, e coisas simples, mas coisas assim que estavam ao alcance deles, não é? Mas não demoraram para começar as perseguições, vamos assim dizer, os interrogatórios e as pressões, mesmo no ambiente familiar, que não entendiam o que aquelas crianças estavam falando, que aparições eram aquelas, que visões eram aquelas que estavam tendo, e ninguém queria acreditar no que eles estavam falando. Muito eles forçavam para que as crianças falassem, as crianças não entendiam ainda o suficiente e queriam revelar o mínimo possível, mas mesmo assim elas eram muito forçadas. Diga-se de passagem, havia 2 lobos em Ajustrel, que seriam o próprio pároco e que seria também o administrador de Ajustrel, a região onde eles moravam. Tanto um quanto o outro eram extremamente maliciosos e queriam por tudo que as crianças, de tudo que falassem, se arrependessem e parassem com aquelas invenções. E foram 2 que perseguiram muito esses pastorinhos. Muito pouco se fala do pároco, porém é tão claro que ele influenciou a própria mãe de Lúcia, porque essa mesma mãe que ensinou a fé católica para sua filha, que rezava, que ensinou a rezar, que mantinha um ambiente muito católico em família, ela foi, dentro da própria família, que mais perseguiu a Lúcia. Ao decorrer das aparições, foi quem mais duvidou de Lúcia, que mais pressionou para que ela confessasse que tudo aquilo que ela falava era mentira. Chegou mesmo a bater na filha por causa dessas visões que ela dizia ter, que eles diziam ter, não? Bom, depois de maio veio 13 de junho. Vamos dizer o seguinte, que essas aparições, elas se davam por volta do meio-dia, e o cenário era muito semelhante. Acontecia uma série de trovões e relâmpagos por volta do meio-dia. Nossa Senhora vinha sempre do leste, do sol nascente, e pousava numa azinheirazinha. Quem estivesse por ali, além dos pastorinhos, iria ver uma nuvenzinha descendo e um dobrar dos galhos da azinheira. Sempre será esse mesmo cenário que se repete em toda a ocasião das aparições de Nossa Senhora. Em 13 de junho, Nossa Senhora aparece e ensina mais uma oração. Ali eram cerca de 50 pessoas curiosas que foram até lá para ver, para tentar ver alguma coisa, né? Existem relatos, existem testemunhos. Nesse dia 13 de junho, Nossa Senhora ensina a eles aquela oração. Ela vem e diz: Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer a devoção ao meu Sagrado Coração. Quem a abraçar, prometo a salvação, e serão queridas de Deus essas almas como flores postas por mim a adornar seu trono. Há o testemunho de uma senhora que se chama Maria da Capelinha, que ela descreve o que viu na ocasião. Ela estava lá presente e ela viu essa nuvenzinha, ela ouviu esses trovões e esses relâmpagos, viu a azinheirazinha se dobrar, ela ouvia a Lúcia falando com alguém, mas ela não ouvia nada que Nossa Senhora falava. Ela ouvia só quase que um zumbido de abelhas, é o que ela descreve. Mas todo o cenário que ela presenciou confirmava exatamente o que as crianças sempre falavam a cada dia 13, o que mostrava para muita gente que as crianças não estavam absolutamente mentindo, né? Nesse dia,
a Nossa Senhora mostra na palma da mão direita um coração cheio de espinhos. Nossa Senhora é sempre muito clara, muito específica e com poucas palavras ela é muito direta em tudo que ela fala. A próxima aparição, então, vai ocorrer em 13 de julho. Essa data de 13 de julho foi uma data importantíssima porque ela vai comunicar, Nossa Senhora vai comunicar o tão famoso segredo de Fátima. Né? Esse segredo é revelado em 3 partes, e, portanto, que deveria ser falado a seu tempo, conforme Nossa Senhora particularmente instruiu a Lúcia. Na primeira parte, correu a visão do inferno. Importantíssimo. Nossa Senhora vai abrir a terra e explicou a Lúcia, aos pastorinhos, que foram os pecados dos homens que provocaram a Primeira Guerra, que aconteceu de 1914 a 1917. Segundo Lúcia, são palavras de Lúcia, né, testemunhadas em suas memórias, Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo para onde vão as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, com que ficaram apavorados. Lúcia mesmo vai dizer que se não fosse as palavras de Nossa Senhora, que os pastorinhos iam para o céu, conforme ela falou nas aparições anteriores, que ela mesma teria morrido de medo, morrido de pavor, diante das imagens que ela viu, que eles viram do inferno. Nossa Senhora disse primeiramente: rezem o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário, para alcançar a paz no mundo. Nossa Senhora pede novamente sacrifício pelos pecadores. Sempre que fizeres um sacrifício, dizeis: meu Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pecadores, e em reparação aos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Então vocês veem que a necessidade de oração e penitência é recorrente. Todas as vezes Nossa Senhora vem dizer: estáis dispostos a sofrer? É preciso sofrer? Penitência, penitência, penitência. É preciso rezar? É preciso rezar, é preciso rezar. Nossa Senhora é bastante insistente nisto. Então, Nossa Senhora continua: vistes o inferno para onde vão tantas almas dos pobres pecadores? Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerdes o que eu disser, muitas almas se salvarão, e haverá um tempo de paz. Aqui o que a gente vê? O culto a Deus, semelhante ao que Cristo fez na Terra. Um pedido universal, porque é para a conversão dos pecadores, e não só daqueles da família ou daqueles amigos daquela região. E a reparação ao Imaculado Coração de Maria. Já como cita o padre Tiago do IBP, quando ele fala em alguns congressos sobre Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora sempre está demonstrando um problema e está dando uma solução. Né? Aqui ela mostra a visão do inferno, para onde vão as almas dos pecadores, mas dá uma solução. A penitência, a oração, a devoção ao Imaculado Coração. Em seguida temos a segunda parte do segredo. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus no reinado de Pio XI, se as nações não se converterem, não deixarem de perseguir a igreja, virá uma guerra ainda pior. Interessante isso. Dessa perseguição da igreja pelos modernistas, já vinha falando São Pio X desde 1910. Ele foi um verdadeiro batalhador contra os teólogos, os filósofos, os sacerdotes, filósofos modernistas. E Nossa Senhora vem aqui, então, confirmar tudo aquilo que ele tinha falado e mostrar que a igreja está sendo perseguida e essa perseguição precisa acabar. A igreja precisa continuar sendo o caminho da grande salvação da humanidade. Né?
E se não deixarem de perseguir a igreja, virá uma guerra ainda pior. Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus dá de que vai punir o mundo por seus crimes, guerra e fome. Para impedir, virei pedir novamente mais uma solução que Nossa Senhora está querendo dar, não é? Aqui, para que as almas não acabem no purgatório, Nossa Senhora pediu a oração, pediu a penitência, quer dizer, o castigo individual, o castigo de cada um dos pecadores pode ser evitado com a oração e com a penitência. Aqui são as nações, os governos que perseguem a igreja. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia, meu Imaculado Coração, e a comunhão reparadoras dos primeiros sábados. Se atenderem, a Rússia se converterá e haverá um tempo de paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições. Os bons serão martirizados. O Santo Papa terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, meu Imaculado Coração triunfará. Então, Nossa Senhora está mostrando um problema. O problema é que as nações perseguem a igreja. Está dando uma solução. A consagração da Rússia. O fim dos erros. O fim da perseguição. E ainda ela fala, por fim, meu Imaculado Coração triunfará. É misterioso e, ao mesmo tempo, mostra que, apesar de tudo isso, ainda é Deus quem manda, né? Por fim, meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrará a Rússia a mim e ela será convertida. Em um período de paz será concedido ao mundo. Em Portugal, o dogma da fé será sempre preservado. Por que ela fala que o dogma da fé será sempre preservado em Portugal? Obviamente, porque em muitas outras nações isso não acontecerá, né? E Nossa Senhora continua, isto não digais a ninguém. Ao Francisco, sim, podeis dizê-lo. Ainda passados alguns instantes, Nossa Senhora disse aos pastores, quando rezardes o terço, dizei depois de cada dezena, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Novamente, a cada aparição, Nossa Senhora insiste muito na oração. Bem, então haveria a terceira parte do Segredo de Fátima, que realmente é a parte mais polêmica até hoje com respeito a esse segredo mesmo, né? Muitos consideram que esse segredo aqui também já foi revelado, outros consideram que este segredo ainda não foi revelado ou que foi revelado pela metade, né? É muito misterioso tudo que Nossa Senhora diz nessa terceira parte e também é muito curioso o fato de ela ter falado nessa parte o que nos pode ser considerado mais diretamente a ser com respeito à própria igreja, né? Porque na primeira parte do segredo, ela tratou da Primeira Guerra Mundial como castigo para os pecados do mundo, né? Nossa Senhora anunciou que esse castigo logo acabaria e pediu que se rezasse muito pela conversão dos pecadores e que se fizesse penitência. Muito bem. A primeira parte, então, foca muito na salvação das almas, né? Nossa Senhora preveniu que, se não houvesse emenda, outra guerra pior castigaria o mundo no reinado de Pio XI. Esse castigo seria percebido por uma luz que iluminaria o céu. Veio o castigo e não foi atendido o pedido de Nossa Senhora. A irmã Lúcia fala que essa luz ela mesma percebeu. Nessa época ela já estava na Espanha, porque isso aqui foi revelado bastante tempo depois, e que ela viu a ocorrência de aurora boreal na Espanha, o que nunca acontece, o que é raríssimo e muito estranho. Isso também foi muito noticiado, todos estranharam. E ela considera, a irmã Lúcia considera que o começo da Segunda Guerra Mundial foi justamente após esses efeitos aí
óticos que aconteceram no céu por uma iluminação muito estranha. Né? Na segunda parte, Nossa Senhora previu que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Né? Várias nações seriam aniquiladas, os bons seriam martirizados, Santo Padre teria muito que sofrer. E ela pedia a consagração da Rússia ao Imaculado do Coração, e pedia penitência e pediu oração. E a devoção dos 5 primeiros sábados e a comunhão reparadora. Se não atendido, os castigos atingiriam o clero e o Papa. E ficou bem claro, porque foi previsto a morte de um Papa, foi previsto nas próprias palavras de Irmã Lúcia, em 1944, quando ela estava em Tui, revelam alguns detalhes. O que ela falou nessa ocasião? Vimos numa luz imensa, que era Deus, algo semelhante como se vinham as pessoas. Vimos um bispo de branco, algo semelhante como se veem as pessoas num espelho quando lhe passam por diante do espelho. Né? Um bispo vestido de branco, que pressentimos era o Santo Papa. Vimos outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subirem numa montanha em cima de uma grande cruz. O Santo Padre teria passado por uma cidade em ruínas, meio trêmulo, vacilante, orando pelas almas de cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo da montanha e prostrado de joelhos na cruz, teria sido morto por tiros de arma de fogo e setas, morrendo também bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e pessoas seculares. Sob os braços da cruz, 2 anjos recolhiam o sangue dos mártires para regar as almas que se aproximavam de Deus. Então estaria o clero sendo atingido violentamente. Muito se falou que provavelmente referia-se isso àquele acidente de João Paulo II, quando foi atacado por Águia. Porém, João Paulo II não morreu, como predito nessa visão de Fátima. Em uma carta datada 19 de fevereiro de 1940, Lúcia mostrara que Nosso Senhor se queixava não só da vida pecaminosa do povo, mas também, em especial, da tibieza, indiferença e vida demasiadamente cômoda que levavam a maioria dos sacerdotes, dos religiosos e das religiosas. Então, é mostrar uma situação de corrupção dentro da igreja, e que isto era extremamente ofensivo a Deus, Nosso Senhor, obviamente, e isso em 1940. Após disso, nós sabemos muito bem que a imoralidade aumentou muito mais, que os escândalos cresceram enormemente, e particularmente após o Vaticano II, se repetiram demasiadamente. Né? É como que, aqui eu abro umas aspas, né? Como que as pessoas que Deus chama conseguem convencer-se que não têm vocação e que não precisam prestar fidelidade ou sacrificar-se senão aos próprios interesses e não a Deus. Nossa Senhora pede sacrifício por amor a Deus. Nossa Senhora pede sacrifício, penitência e oração por esse clero corrompido que abandona a própria vocação. Então, aqui também outro parênteses, muito se fala do Vaticano II como ao ponto assim de enorme crueldade dentro da própria doutrina, da própria igreja, né? Que transformou demais a liturgia e que prejudicou demais a fé dos católicos, né? E, confirmando isso, as palavras do próprio Paulo VI, né? Mesmo que no discurso final do Vaticano ele disse: nós também, nós mais que ninguém, nós temos o culto do homem. Mais adiante nós vamos falar um pouco do modernismo, baseados na lamentável carta de Pio X, baseados também na Patiente, encíclica de São Pio X,
que esse culto do homem é o fruto do modernismo. E isto aqui foi um golpe muito grande dentro da igreja por parte do clero corrompido, hein? Depois, o próprio Paulo VI afirmou no mesmo Vaticano II, por alguma brecha a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus, com a dúvida, com a incerteza, etc. Ainda ele, a igreja se acha em uma hora inquieta de autocrítica, de autodemolição, em 7 de dezembro de 1968. Essa chaga, enfim, na igreja, foi aberta pelo modernismo, que não é senão filho do romantismo. E a infidelidade dos sacerdotes e religiosos fez com que isso se agravasse demais neste nosso século. Então, eu gostaria de dar um intervalo agora e para prosseguirmos mais tarde.